Olá! A regulamentação da profissão de motorista de aplicativo sofreu reviravoltas aqui na Câmara depois que a própria categoria se mostrou contrária ao projeto do governo. No início deste mês, depois de negociações com a Frente Parlamentar em defesa dos motoristas de aplicativos, o governo anunciou que retiraria a urgência da proposta para que 3 comissões da Casa possam ter mais tempo para discuti-la. A votação agora é esperada para junho. O texto propõe a criação de uma nova categoria, a de autônomos com direito à transparência na relação de trabalho, segurança, jornada máxima de 12 horas por dia e remuneração mínima de R$ 32,10 por hora trabalhada. Para entendermos melhor a questão, eu recebo aqui no Câmara Debate o deputado Alexandre Lindemeyer, do Rio Grande do Sul, que é do PT, o partido do governo. Aqui também conosco o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, que também participa dos debates sobre o tema aqui na Câmara. Olá, deputados, muito bem-vindos ao Câmara Debate. Eu vou começar com o deputado Lindemeyer. O governo avançou em relação ao primeiro projeto, né? Uma das principais mudanças foi a troca da CLT por agora considerar os motoristas de aplicativos como autônomos. Isso já é mais aceito por eles? Bom, antes de te responder, assim, eu acho que é importante a gente fazer um resgate, saudando aqui o capitão também que está conosco, mas esse tema hoje é um tema recorrente nos mais variados países do mundo. E no nosso país, nos últimos 10 anos, desde o surgimento desse segmento, o que nós vimos foi um número estimado em quase 80 projetos de leis que foram propostos nesta Casa Legislativa. Então não é pouca coisa, um tema extremamente controverso, mas ao mesmo tempo que, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho tem batido na tecla de que é importante que haja uma regulamentação em relação a esses trabalhadores, principalmente pelo cenário de precarização que a gente tem visto nos mais variados países do mundo e não tem sido diferente aqui no Brasil. Mesmo os trabalhadores que hoje contestam o PLP apresentado pelo governo, eles são a favor de que existe a necessidade de uma regulamentação que lhes garantam direitos que hoje, por vezes, eles se veem totalmente fragilizados numa relação bilateral, onde quem está do outro lado não tem transparência em relação ao tamanho do seu lucro, não lhes dá as condições de segurança tanto quanto se deveria, não se tem garantias na questão previdenciária, entre outras questões. Então, eu diria que nesta Casa Legislativa, a audiência pública que nós estivemos juntos, o que nós vimos foi um debate dividido, grupos a favor, grupos contrários, e de um projeto de lei que foi construído desde o ano passado, em maio do ano passado, por um grupo tripartite, com a participação de representação dos trabalhadores de vários sindicatos espalhados pelo país, mas também do setor empresarial e, além disso, do governo, que culmina com um projeto de lei que, se ele não é o ideal, ele é uma base para que, a partir do ingresso nesta Casa Legislativa, nós possamos fazer um amplo debate através das audiências públicas, na busca de aprimorá-lo no sentido de melhorá-lo no sentido de, ouvindo os segmentos, ouvindo as categorias, ouvindo a categoria em si, a gente possa definir se é uma categoria ou não, ou é um empresário individual, um empreendedor individual, do meu ponto de vista, sem os direitos que entendo que seriam plausíveis e que surgem a partir do próprio PLP, já com uma base que pode ser objeto de emendas aqui dentro dessa casa e, como bem dissesse, ainda dentro do trâmite dessas 3 comissões, chegando à possibilidade no plenário com um projeto melhorado, aprimorado e assim por diante. Então, é dessa maneira que eu coloco e assim, saudando o colega, onde nós participamos, uma audiência pública muito bem, de uma iniciativa do deputado, e aí parabenizo por essa iniciativa, na ideia de que a gente possa fazer um bom debate, respeitoso, e que ao final disso tudo a gente possa ter a votação de um PL, de um projeto de lei que realmente seja de interesse dos segmentos.
Deputado capitão Alberto Neto, eles se dividiram, o senhor viu essa divisão? Houve uma divisão entre os próprios motoristas? E outra coisa, o que mais eles estão querendo que ainda não está no projeto, na sua opinião? Antes de começar, agradecer as palavras do nosso deputado Alexandre Lindemeyer, que participou de maneira muito ativa no debate, no qual eu presidi essa audiência pública, na verdade. Nessa audiência pública nós deixamos muito aberto para trazer diferentes pessoas que eram favoráveis e pessoas que eram contrárias, né? Tanto os representantes dos aplicativos, então nós tivemos até posições divididas entre os donos de aplicativos, os representantes dos aplicativos, como também tinha opiniões divididas entre os motoristas de aplicativo. Mas quando a gente começa... Difícil, né, deputado? Difícil, mas quando a gente começa a estudar bem o projeto e conversar com os motoristas de aplicativo, a gente verifica, e está muito claro, que há um consenso, que o projeto precisa ser melhorado. Que o projeto de como está, ele é muito danoso para todo mundo. Ele é danoso para os motoristas de aplicativo e ele é danoso também para muitos donos de aplicativos. Vou dar um exemplo. Existem aplicativos diferentes em todo o Brasil. Não é só, porque muitas vezes a gente pensa que é só a Uber. Você falou dos regionais, Isso, né? Não é só o Uber, tem outros. Ou o 99, né? Ou 99, que são os maiores. Mas lá no Rio Grande do Norte, no Amazonas, nós temos o Urbano Norte. E lá o motorista de aplicativo, ele não paga uma porcentagem da corrida para o aplicativo, ele paga uma mensalidade. A mensalidade por ele usar o aplicativo. E o projeto como está, ele acaba com os aplicativos regionais. Por isso que me assustou muito. Eu acho que esse grupo de trabalho... Acaba no sentido de que acaba pega muito dinheiro porque dele. imagina, ele só paga uma mensalidade. Como é que ele pagaria, já que ele não tem acesso aos valores do aplicativo, como é que ele pagaria o patronal, por exemplo? Não faria sentido nesse desenho do projeto para os aplicativos regionais. Faz sentido para o Uber, porque o Uber ele recebe uma parte variando de 20% a 40% da corrida. Aí sim, ele recebe a lucratividade da corrida e ele pagaria a contrapartida para a aposentadoria do motorista aplicativo. Mas o regional ele não recebe pela corrida, ele apenas cobra pelo uso do aplicativo. Então, isso são vários no Brasil todo. No Rio Grande do Sul, se não me engano, tem o Garupa também, que é muito bem utilizado e é um sucesso, os aplicativos regionais, porque... Eles são mais baratos, esses? Eles são mais baratos para o motorista de aplicativo e o recurso, os impostos, o dinheiro circula dentro da cidade, né? Então, o dinheiro fica na cidade, não vai para o exterior. Então, tem outra vantagem dos aplicativos regionais. Mas tudo bem, isso aí é uma questão de mercado que o motorista de aplicativo utiliza o aplicativo que melhor convier na sua cidade. Isso depende da organização de cada grupo de motorista de aplicativo, né? Lá no norte eles se organizaram e estão usando mais o Urbano Norte do que o Uber em alguns lugares. Mas eu quero dizer que o projeto, ele trouxe esse peso para o motorista de aplicativo, cobrando agora o INSS e mais o Uber pagando essa taxa patronal. Qual o resultado disso? O resultado disso, primeiro o motorista não pagava, agora vai ter que pagar uma taxa dentro da sua corrida. Isso já tira a lucratividade do motorista. E se a Uber... Mas ele vai ter o direito da Previdência. Calma, vou já chegar nesse ponto. Certo. E a Uber vai ter que pagar também esse imposto. A Uber usa aplicativos. Não existe almoço grátis. Esse preço vai ser repassado para o consumidor. Então, no momento que ele repassa esse preço para o consumidor, a corrida começa a ficar mais cara. Se a corrida está mais cara, menos pessoas vão utilizar os aplicativos. Vai se aproximando do táxi. E aí tem essa proximidade do táxi, uma concorrência, né? Tudo bem, até tem algumas propostas nesse sentido. Só que o táxi, você falou do táxi, antes de chegar nesse raciocínio, o táxi tem benefícios. O táxi, você tem uma faixa para o táxi. Do táxi ele tem um desconto na compra do carro, no imposto do IPI. Tem alguns benefícios pela categoria. Já o Uber veio um projeto para taxar sem nenhum benefício para o aplicativo. A corrida ficando mais cara, eu finalizo o raciocínio, a corrida ficando mais cara, menos pessoas vão usar. Se menos pessoas vão usar, menos motoristas vão estar trabalhando nos aplicativos. Logo, é um projeto que, nesse desenho que está hoje, é um projeto do desemprego. Não faz sentido a gente colocar um peso nos trabalhadores,
fazer essa cobrança e não dá nenhuma contrapartida para os motoristas, como dão para o táxi. Nós, os motoristas de aplicativo, não vai ter contrapartida nenhuma. Se eu quero pagar uma previdência, ele tem a gente pode pensar de uma maneira mais como o MEI ou uma previdência privada, né? Mas o motorista tem que ter a capacidade de escolher, né? E não o governo fazer essa imposição como está querendo fazer. Eu tenho ouvido os aplicativos, até o preço, você falou dos R$32, que é a hora de trabalho do motorista do Uber. Esse preço é um preço muito baixo, porque se a gente olhar hoje como funciona na tabela dinâmica da Uber, eu fiz uma pesquisa sobre isso. Em São Paulo, por exemplo, é R$46 a hora de trabalho do Uber. E em Palmas custa R$50. Deve depender também de preço de gasolina, álcool. Sim, vai depender de um cálculo que o aplicativo faz para mostrar dentro da concorrência que existe em cada cidade. Então, cada cidade já tem um preço. Então, está variando de R$50 a mais cara e a mais barata R$29. Lá em Rondônia, porque é pouco utilizada, só utiliza mais o Urbano Norte, então lá a hora é mais barata, para poder competir. Passar um pouquinho para o deputado Lindemayer. Eu estou falando muito? Para a gente mais ou menos ficar com o mesmo tempo. Deputado, pois é, dentro disso que o deputado capitão está falando, justamente, como dar o máximo de direitos a essa categoria sem encarecer o serviço, né? Essa é uma questão principal, primeiramente, eu diria assim, a partir do momento que a gente está fazendo uma regulamentação ou estabelecer o reconhecimento como categoria e estabelece aí a ideia de contribuição à previdência, reconhecendo como categoria e não como a questão de um MEI, porque o MEI não tem os mesmos direitos previdenciários de um trabalhador que esteja recolhendo para a Previdência. E ao mesmo tempo, como foi dito, R$32, dos R$8 e pouco, mas R$8,03 praticamente é a base que é considerado líquido, ou seja, o resto é considerado todos os gastos, tudo que foi construído nesse debate, custos com gasolina, manutenção de veículo, IPVA e assim por diante. É o que não vai ficar para ele. Os R$8. Sobre esses R$8 é a incidência da questão de contribuição previdenciária, sendo que quem, aliás, paga a Uber acaba pagando pelos 20% sobre o bruto, né? Ao mesmo tempo, a gente vê que essa média, como foi dito pelo deputado, tem valores maiores, mas em outros lugares a média era R$12, R$13, a questão do valor hora, né, em termos. Então tem uma disparidade dentro de um contexto de país. O patamar mínimo de R$32, evidentemente, dentro de uma livre concorrência entre os aplicativos e o cidadão não está vinculado necessariamente a uma única plataforma, ele vai poder escolher quem está pagando mais na sua região. Essas questões que foram colocadas em relação àquelas plataformas de menor porte é algo, sim, que precisa um debate mais aprofundado, mais aprimorado, por conta de que são plataformas que realmente não têm esse custo maior que se terá a partir da questão da contribuição previdenciária. Nem todas as plataformas podem ter o mesmo capital para poder dar a garantia. Então, isso é algo que tem que ser analisado. Por outro lado, o fato de ser reconhecido como categoria, tu ter a possibilidade de ter quem te represente através dos sindicatos, ao mesmo tempo tu ter a possibilidade de um acordo coletivo, de um dissídio, ou seja, convenção, trabalhar que essa legislação que sair da Casa Legislativa seja uma legislação mínima. Mas né? parte deles não quer o sindicato, né, deputado? Exatamente, mas isso a gente tem que fazer um bom debate, porque dentro da estrutura da Constituição Federativa, a representação ela se dá através da entidade de classe, é o sindicato. Se você for reconhecido como categoria, você vai ter um sindicato que vai lhe representar. E para isso, dentro dessa audiência pública que nós tivemos, nós tínhamos ali a representação de pelo menos 12 sindicatos dos mais variados cantos do país, sindicatos de trabalhadores por aplicativos, já representados nesta audiência pública. Então,
do nosso ponto de vista, é um projeto de lei que traz para a discussão algo que ninguém tinha enfrentado ao longo desses últimos 10 anos, que o governo federal, já no período de campanha, dizia que traria esse tema, porque é algo que a gente pode passar ao lado, dentro de uma invisibilidade, dentro dessa lógica de que sobra mais dinheiro para o trabalhador, mas quando ele se acidentar, quando ele for assaltado, se ele for morto, porque não tem critérios de segurança mais adequados dentro dos veículos, não tem representatividade dele como deveria. Nessa hora, aí os trabalhadores começam a fazer uma vaquinha, enquanto lembrarem da família, e depois fica no esquecimento, e a família vai cuidar das suas dores. Então, a gente tem que enxergar que essa mesma prática de dizer que não precisam ter direitos, vão trabalhar no meio, dentro da lógica do empreendedorismo, onde o lucro fica para um lado e o custo, a responsabilidade, o risco do negócio fica só para um outro lado, que é no caso dos trabalhadores, se ele bate o carro, se isso e aquilo, o custo é tudo de um lado. A gente está querendo trazer para a vida a questão da transparência, de quanto é o lucro dessas empresas, dessas plataformas, ao mesmo tempo a identificação dos trabalhadores por aplicativos para que possam ser objeto de políticas públicas que alcancem, por exemplo, a questão de financiamento de veículos, de diminuição, de possibilidade de diminuição de custos. Como foi mencionado, existem outros segmentos que têm benefício, mas tu precisa identificar quem são. Vamos trabalhar, não pode entrar num corredor específico que é para ônibus, para táxi. Bom, mas precisa ser identificado. Então, eu diria que é um debate oportuno, porque se nós não fizermos esse debate agora, se nós não tivermos uma construção de um projeto de lei agora que venha a ser aprovado nessa casa, né, que construa uma base a melhor possível, esse tema vai ficar no esquecimento, como ficou ao longo dos últimos anos, onde, volto a dizer, 80 projetos de leis tramitando dentro dessa casa, comissões para tentar conciliar todos os projetos, impossível. Então, essa ideia de uma comissão tripartite representativa, se não é tanto quanto se gostaria, vamos fazer o seguinte, vamos construir as audiências públicas na Casa Legislativa, aprimorar o debate, vamos ver quais as emendas que estarão sendo apreciadas dentro da casa, com a expectativa, sim, porque o governo retirou a urgência com o compromisso de que esse projeto será votado efetivamente até junho. Então, tá certo. Dessa maneira. Uma outra questão, deputado capitão Alberto Neto, essa questão deles quererem quilômetros rodados. Os motoristas ainda insistem nessa questão de ser contado em quilômetros em vez de tempo? Da tarifa. Olha, nós temos os aplicativos e cada aplicativo tem a sua expertise de cobrança, chamo de tarifa dinâmica. A tarifa por quilômetro é utilizada nos táxis, por exemplo. É mais complexo utilizar a tarifa por quilômetro, porque eu vou te dar um exemplo de São Paulo, aqueles engarrafamentos de horas que você passa. São Paulo, Rio, Brasil. Rio, né? Acho que todo canto, né? Todas as grandes cidades engarrafa no horário de pico. Então, o motorista vai andar poucos quilômetros e vai passar muito tempo no trânsito. Então, não faz sentido, talvez, essa cobrança. Eu acho que a cobrança que está sendo feita agora, dentro de uma tarifa dinâmica, e aí é negociado, já tem uma tarifa mínima que o projeto está cobrando, e em alguns lugares, como eu expliquei anteriormente, essa tarifa pode ser até maior do que a mínima. Eu tenho muita preocupação com tarifa mínima, porque a experiência que eu tenho aqui no Congresso é quando a gente fala de piso, geralmente o piso vira o teto. Então, como tem em São Paulo que está cobrando R$46 o mínimo, a hora trabalhada, em Palmas cobra 50, no momento que a gente colocar na lei que o mínimo é 32, vai passar todo mundo a cobrar 32. Essa é uma preocupação pela experiência aqui já da casa. Mas eu sou favorável ao livre mercado. Eu dou um exemplo dos Estados Unidos e com o México. Existe um muro gigante impedindo que as pessoas entrem nos Estados Unidos de maneira ilegal. Não tem ninguém nos Estados Unidos querendo vir para o Brasil, porque aqui tem uma legislação trabalhista maravilhosa, que tem a CLT. Não existe isso. Nós precisamos criar um ambiente saudável de crescimento econômico, e esse crescimento econômico vai oportunizar, né, devido ao livre mercado, de ter para o motorista
conseguir ter um melhor salário, e ele com melhor salário, ele paga um plano de saúde melhor, ele paga um colégio melhor para os seus filhos, ele pode fazer o que quiser porque o dinheiro é dele, o dinheiro pertence a ele. Então nós temos aqui, se a gente for regulamentar, mas o Estado não pode ser algo que vai interferir de maneira forte, porque geralmente quando o Estado interfere nos organismos privados, a tendência é precarizar o serviço. Eu lembro do Ministério do Trabalho informar que queria, se a Uber fosse embora, que ele queria colocar os Correios para fazer o Uber. Então, assim, eu fico muito preocupado com algumas decisões do Estado dentro do mercado privado. Eu sou favorável ao livre mercado, à livre concorrência. Eu imagino que a sua opinião sobre essa questão da saúde estar no projeto garantida deva ser um pouco diferente da do deputado. Eu diria um pouco diferente. Eu vou usar a referência próprios Estados Unidos. O presidente Biden trabalha na lógica da regulamentação porque entende que é uma categoria, um segmento que está totalmente acéfalo, sem qualquer tipo de garantia. Então, é uma preocupação dos Estados Unidos. Portugal, Espanha já fazem regramento sobre esse tema. Outros países têm debatido sobre esse tema. E com relação à questão do valor hora... Como é que está no projeto? Na Espanha, a questão da saúde. Na questão da saúde, eles trabalham na questão de garantir a previdência social, né, de garantir a previdência social. Mas, ao mesmo tempo, tem um conjunto de medidas que vêm desde dos próprios trabalhadores por aplicativos, mesmo com posições em algumas questões divergentes, mas trabalham na questão da segurança também, na questão da própria saúde dos trabalhadores por aplicativos. E, além disso, também tem um outro tema que eu não abordei aqui, que acho oportuno, que em alguns casos tem debatido, não, é uma relação civil, tem que ser para a justiça comum, né? Quando, na verdade, hoje o que a gente vê, do meu ponto de vista, vir a ser um tema para ser tratado na Justiça do Trabalho, porque é mais célere e, ao mesmo tempo, por conta da necessidade de regrar aquelas suspensões que, volta e meia, as detentoras dos aplicativos aplicam ao trabalhador sem qualquer garantia de contraditório, punição, ou mesmo afastamento, banimento, sem qualquer tipo de aviso prévio, de forma unilateral, sem transparência. Também na questão econômica, na questão de transparência, qual é o lucro, o tamanho de lucro da empresa, e também em relação à transparência para com os trabalhadores. Então, dentro do contexto, eu entendo que é um projeto de lei que está nesta casa, fruto de uma negociação tripartite e que vai ser aprimorado com esses temas que a gente fez abordagem aqui, além de outras emendas. Só eu já me visualizei 12 propostas de emenda ao projeto e que me pareceram algumas delas pertinentes. Acredito que, da mesma forma, a única divergência que eu acho que a gente tem em relação à ideia de que é de fundo é a ideia de trabalhar no MEI, né? Porque se tu trabalha no MEI, acabou categoria, acabou segmento. É um empreendedor privado, individual, sozinho, solitário, sem coletivo, né? Sem representatividade, sem capacidade de negociar, vai reclamar para quem? Não, a minha associação não tem força para negociar com as gigantes, talvez com as pequenas, talvez possa fazer alguma negociação. E, ao mesmo tempo, em relação às pequenas, eu vi algumas preocupações naquela audiência pública, uma delas que dizia exatamente, ela recebe pagamento em dinheiro, né, a plataforma utilizada permite acesso sem uma garantia para o motorista por aplicativo ter segurança quem está recebendo. Então, o maior volume de assaltos, assassinatos, tem acontecido numa dessas plataformas que não tem critérios de segurança, além de receber em dinheiro, em relação a quem entra no teu carro. Então, isso tudo pode ser objeto e aprimorado dentro desse projeto de lei que está nessa casa, que foi retirado da urgência, mas tem um compromisso de que até junho nós possamos fazer um amplo debate, encontrar as pontes naquilo que nos é comum e fazer o debate no voto nas diferenças.
Muito obrigada, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada aos dois deputados. Eu conversei com o deputado Alexandre Lindemayer, do PT do Rio Grande do Sul, e com o deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, sobre a regulamentação da profissão de motorista de aplicativo. A votação do projeto sobre o tema foi adiada para junho, para que haja mais tempo para se chegar a um texto de consenso. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever ou compartilhar esta edição do Câmara Debate, que está no YouTube da Câmara. Até a próxima!